Atenção! Começa agora uma teleaula de História do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 6. Bons estudos! No telecurso de História Geral, você tem conhecido várias civilizações. Desde o extremo oriente da China e do Japão até o Egito, no norte da África, e a Mesopotâmia, no Oriente Médio. Hoje você vai conhecer dois povos semitas, os fenícios e os hebreus. Viaje com a gente do mar Mediterrâneo ao Rio Jordão. Conheça os grandes navegadores da antiguidade. Veja quem ensinou o mundo a ler e quem deu à humanidade o livro mais lido de todos os tempos. Vamos agora para a terra dos fenícios. A Fenícia era uma estreita faixa de terra entre os montes do Líbano e o mar Mediterrâneo. O clima da região é variado. Nos vales faz calor e nas montanhas faz frio. A região é muito fértil por causa dos rios que a atravessam. Além disso, as montanhas eram cobertas por florestas de cedro, cuja madeira era usada para construir barcos. Vicente, olha, cedro do Líbano, essa madeira é famosa. É famosa mesmo. Olha, Gil, não é à toa que os fenícios se tornaram navegantes. Pensa uma coisa, de um lado eles tinham o mar Mediterrâneo e do outro lado uma floresta cheia de madeira boa para fazer barco. Bom, isso quer dizer então que enquanto outros povos semitas e ários brigavam para dominar a Mesopotâmia, os fenícios tratavam de ocupar o Mediterrâneo. Exatamente. Não é isso? Os fenícios levaram adiante a façanha de fazer com que as diversas culturas do Oriente Médio conhecessem umas às outras. Eles foram os grandes navegadores da antiguidade. Síria, 3.000 anos antes de Cristo. Os fenícios se fixam na região dos montes do Líbano e na costa do mar Mediterrâneo. Os gregos chamaram os fenícios de púnicos ou penícios, que quer dizer homens vermelhos. Isso porque eles usavam roupas tingidas de vermelho. Roupa tingida de vermelho? É. Mas peraí, como é que eles aprenderam a tingir roupa? Com os povos da Mesopotâmia que não pode ter sido, porque eles não tinham tintas. Sim, mas eles viajavam tanto, Gil, que de repente eles chegaram no Egito, trouxeram as tintas de lá. Os fenícios foram o único povo que se dedicou exclusivamente ao comércio, fazendo a ligação entre povos e culturas distantes e desconhecidas. Mas eles nunca tiveram um país unificado. A Fenícia era formada por um grupo de cidades confederadas, que ajudavam umas às outras, mas eram independentes. A cidade mais forte liderava as outras. As principais cidades líderes foram Biblos, Sidom e Tiro. Os fenícios fundaram povoamentos e mercados como Cartago, Malta, Marsella e Sevilha. A decadência dos fenícios começa quando os impérios da Mesopotâmia se consolidam. 701 a.C., os assírios saqueiam Tiro. 574 a.C. é a vez dos caldeus invadirem Tiro, que desta vez é totalmente destruída. As outras cidades da Fenícia ficam dependentes do Império Persa. 333 a.C., o exército de Alexandre Magno domina todas as cidades fenícias. Ô Gil, agora no telecurso a gente está estudando a formação de vários impérios, né? Certo. De repente aparecem esses fenícios aqui que circulam por todos os impérios. Quer dizer, eles eram uma espécie de leve-trás. E sabe que isso me faz lembrar, Vicente, assim, dos mascates do interior. É sabe, mesmo? Além de comprar, de vender, eles aprendem e transmitem, assim, as novidades, os acontecimentos, as descobertas. E isso é cultura. É verdade mesmo. Agora, eu fiquei com uma curiosidade. De que povo será que os fenícios aproveitaram a forma de governo? O governo dos fenícios não foi igual em todas as cidades. Em alguns casos, o governo era exercido por um rei hereditário ou eleito. Em outros, por um conselho supremo. Apesar da existência do rei ou do conselho, quem governava de fato era uma assembleia dos comerciantes mais importantes da cidade. Os sacerdotes e os militares não eram muito importantes na sociedade fenícia,
que tinha uma camada de homens livres, pescadores, artesãos e agricultores, e também escravos. Os fenícios organizaram as primeiras manufaturas, por assim dizer, onde aplicavam o que tinham aprendido com outros povos. Por exemplo, pegaram o vidro inventado pelos egípcios e produziram o cristal transparente. Mas a maior conquista dos fenícios foi o alfabeto. Eles simplificaram os hieróglifos egípcios. Criaram 22 desenhos que tinham sons diferentes. Foi assim que nasceu o alfabeto que usamos hoje. Eu falei pra você, Vicente, olha, muito do que a gente viu nas outras teleaulas, os fenícios usaram e melhoraram. É verdade. Agora, e a religião deles, hein? A gente já viu que os sacerdotes não eram muito importantes para eles, né? Agora, que deus ou que deuses os fenícios adoravam, hein? Os fenícios eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Adoravam os astros e as forças da natureza. Cada cidade tinha seus próprios deuses, mas todas adoravam o sol e a lua. E vamos aproveitar que estamos falando de religião para apresentar o primeiro povo monoteísta que acreditava em um só Deus na antiguidade, os hebreus. Hoje em dia, Jerusalém é conhecida como o centro das lutas entre árabes e israelenses. Mas a luta pela posse de Jerusalém é antiga. Andando pelas ruas dessa cidade, a gente vê a história acontecendo e fica querendo saber mais sobre a origem de tanto conflito. O território da Palestina antiga formava um estreito corredor que unia os impérios do Egito e da Mesopotâmia. Foi lá que nasceu Jesus Cristo. Atualmente, esse território é ocupado por Israel. Além disso, a Palestina é a terra prometida dos hebreus, um povo semita, que por circunstâncias que nós vamos estudar ainda nesta teleaula, tiveram que se espalhar pelo mundo. Os hebreus nos legaram a moral e a ética, que serviram de base para o judaísmo e o cristianismo, duas das principais religiões do mundo. A Palestina ficava entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, e era formada por 3 regiões geográficas: a Galiléia ao norte, a região central Samaria e a Judéia ao sul. O Rio Jordão é o único que atravessa toda a Palestina. Hoje, a Palestina é uma região semidesértica, mas antigamente ela recebia mais chuvas e era uma região muito próspera, com vales e bosques. Era essa a terra prometida que o povo hebreu tanto procurou. 3000 a.C., a tribo dos cananeus, de origem semita, chega ao Rio Jordão. 1500 a.C., a região é invadida pelos filisteus, tribos árias que vieram da ilha de Creta, e passa a se chamar Filistina. 1400 a.C., a tribo semita dos hebreus conquista os cananeus e os filisteus e estabelece um reino. O Antigo Testamento da Bíblia, o livro sagrado dos hebreus, conta essa história. Por volta de 1800 a.C., os hebreus eram pastores nômades e adoravam muitos deuses e ídolos. Deus escolheu Abraão para ser o pai de um povo através do qual viria a salvação do mundo. Abraão queimou os ídolos e partiu em direção a Canaã. Deus apareceu novamente para propor a mesma coisa ao filho e ao neto de Abraão, Jacó. 1280 a.C., os egípcios ordenam a morte de todos os filhos dos hebreus para evitar que eles se tornem mais numerosos. Para fugir do massacre, os pais de uma criança o colocam num cesto de vime e lançam ao rio Nilo. Uma filha do faraó encontra o bebê e o adota. O nome da criança é Moisés. Moisés escapou do massacre num cesto de vime. Até hoje, os cestos de bebês são conhecidos pelo nome de Moisés. Criado pela filha do faraó, Moisés cresceu e se encarregou de salvar o seu povo. Moisés guiou os hebreus numa fuga que a Bíblia chama de Êxodo. Quando os hebreus atravessaram o deserto do Sinai, fez-se um novo pacto. Deus protegeria o povo hebreu se este o obedecesse. Foi nessa ocasião que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Os hebreus não acreditaram na palavra de Deus e, por terem desconfiado, ficaram vagando no deserto durante 40 anos. Finalmente, Moisés os levou à terra prometida e, ao chegar, morreram. 1044 a.C.,
os hebreus lutam contra os filisteus e cananeus e unificam suas 12 tribos. É sagrado o primeiro rei de Israel, Saul. Em 995 a.C., Davi, sucessor de Saul, assume o trono de Israel. Davi se tornou rei depois de matar o gigante filisteu Golias com uma funda como esta. É uma espécie de atiradeira. Ele unificou o país e fixou a capital do reino de Israel na cidade de Jerusalém. Ele passou o trono para seu filho Salomão. O reinado de Salomão foi de paz e prosperidade. Veja agora como era a sociedade dos hebreus. Mulher, me dê um pouco dessa água. É uma honra para mim servir um membro do Conselho dos Anciãos. Eu venho do tempo em que éramos nômades. Primeiro fui obedecido como patriarca, chefe da família. Agora governo no conselho. O senhor lembra do rei Davi? Sim. Era um governo apoiado nos guerreiros. Salomão, nosso rei atual, governa sozinho. Tem poder absoluto. Salomão mandou construir este belo templo. Será que ele vai encher o templo de estátuas, como os fenícios? Não diga uma coisa dessa, mulher. Nós não acreditamos em ídolos. Nosso Deus é um só. Não pode ser representado por estátuas. O Deus dos hebreus dava tudo o que eles precisavam e deixava que soubessem o que queria deles através das revelações. Tudo isso está na Bíblia, que em grego quer dizer os livros. Ô Vicente, eu conheço a Bíblia. Só que a Bíblia que eu conheço é diferente, fala sobre Jesus Cristo. Não, mas você está falando do Novo Testamento. Só que nessa teleaula a gente está vendo a história dos hebreus antes de Cristo. E essa é a história do Antigo Testamento. Depois de Salomão, veio a decadência, e o reino se dividiu em dois, Israel e Judeia. Os israelitas se misturaram com os cananeus e voltaram a adorar ídolos. 721 a.C., os israelitas, dominados pelos assírios, se revoltam, são derrotados e levados prisioneiros para a cidade de Nínive. Reino da Judéia, 587 a.C. Nabucodonosor, rei da Caldeia, destrói a cidade e o templo de Jerusalém e leva os judeus para serem escravos na Babilônia. Mas o novo reino dos judeus ainda estava distante. Eles foram escravos na Babilônia até que os persas derrotaram os caldeus. Aí, voltaram para a Palestina, onde foram conquistados por Alexandre Magno, rei da Macedônia. Quando o Império de Alexandre caiu, a Palestina passou a ser parte do Império Romano. Mas nem todos os hebreus ficaram na Terra Prometida. Muitos deles se fixaram nas costas do Mar Mediterrâneo, especialmente na Europa. E essa dispersão dos hebreus pelo Mediterrâneo ficou conhecida como diáspora. Depois da diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo. Quando foi que eles voltaram à Palestina? Bom, os judeus eles nunca abandonaram por completo a Palestina. Mas quando eles voltaram em massa mesmo, foi no ano de 1947, no ano da criação do Estado de Israel, como parte de um processo nacionalista. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os fenícios eram diferentes dos povos que habitavam o Egito e a Mesopotâmia. As diferenças estavam na forma de governo, na escrita, na organização social. Os fenícios foram descobridores e comerciantes. As cidades confederadas dos fenícios se ajudavam mutuamente, mas eram independentes umas das outras. A religião dos hebreus era diferente das religiões dos demais povos do Oriente Médio Antigo. Eles eram monoteístas. Seu Deus se comunicava através de mensagens e revelações. A sociedade dos hebreus era patriarcal. O governo era exercido por um conselho de anciãos. A história do povo hebreu está contada no Velho Testamento da Bíblia. A herança dos fenícios e dos hebreus permanece com a gente até no nosso dia a dia. No seu livro de estudos, você vai encontrar material para pensar e discutir sobre isso. E até a próxima teleaula.